por isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos e irmãs, deixem as suas Bíblias abertas, onde nós fizemos a leitura. Se porventura você chegou posteriormente à leitura oficial, nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículos 8 ao 11. E nós estamos, para aqueles que não estiveram na terça passada, nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia, onde Deus se revela a João quando ele está na ilha de Pátimos, e Deus revela a situação das igrejas naquele momento. E como eu disse terça-feira passada, e repito hoje, as mesmas situações que eles enfrentavam naquela época, evidentemente que em gerações diferentes, em momentos diferentes, também nós enfrentamos hoje. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que nós vamos perceber que, assim como Filadélfia, Jesus ele não apresenta queixas. Se você observar, das 7 igrejas, apenas 2, Jesus não apresenta uma queixa. E a igreja de Esmirna é uma delas. Você pode falar, mas pastor, Jesus fala que eles são pobres. Olha que interessante, nós vamos falar isso mais à frente. Mas essa pobreza não é uma queixa. Jesus não está fazendo uma queixa quando a apresenta como pobre, né? Essa pobreza nós vamos compreender mais à frente que era uma visão humana, mas a divina era que eles eram ricos. Mas é importante nós iniciarmos aqui, como eu falei na terça passada, que Deus ele sempre vai endereçar a sua palavra primeiro ao anjo da igreja. Então a revelação inicial, ela não vem da membresia para a liderança, mas a luz da revelação que Deus está dando a João para entregar à igreja de Esmirna é ao anjo da igreja que está em Esmirna. Isso quebra qualquer novidades que se levanta atualmente de pessoas que querem contrariar e querem quebrar o princípio da liderança. A gente precisa entender que Deus ele tem os seus princípios que são imutáveis. E Deus ele compreende, entende, ensina e ele pratica muito bem a hierarquia. Deus ele entende. O homem, cada vez mais, ele tenta inverter. Pessoas não querem ser mais submissas, pessoas não querem estar mais debaixo da autoridade espiritual, pessoas se acham autossuficientes, pessoas elas deixam de ir à igreja porque compreendem que não precisam ter comunhão com Deus, com o próximo e comunhão com o seu líder. Então nós vamos perceber que Deus ele não muda o seu princípio. E ele primeiro comunica ao anjo da igreja. Depois que ele comunica ao anjo da igreja, lá no final nós lemos, e todas as cartas ele repete isso dizendo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus não fala somente com o anjo da igreja. Deus fala primeiro com o anjo, mas também Deus fala com a igreja do Senhor. E quando nós vamos perceber aqui a sua identificação, porque como você bem sabe, talvez alguns aqui nunca fizeram isso, escreveram uma carta, né? Mas quem talvez seja um pouquinho mais antigo, vai poder dizer muito bem isso com propriedade. Que quando nós escrevíamos uma carta, nós precisávamos nos identificar nesta carta, né? Quem que é o remetente desta carta, né? Para depois nós falarmos e escrevermos quem é o destinatário desta carta, né? Então nós vamos perceber que aqui Jesus ele vai se identificar à igreja dizendo quem é aquele que estava falando com a igreja, porque era Jesus que estava falando à igreja, apresentando as suas características, os seus atributos. E ele diz, isso diz o primeiro e o último.
porque tudo se inicia em Deus e tudo se conclui em Deus. A nossa caminhada, ela inicia pela fé em Cristo. E quando nós formos arrebatados, nós iremos, porque essa fé em Cristo, ela permaneceu até o final. Como Jesus disse, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós entendemos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós devemos permanecer em Cristo até o final da nossa vida. A gente não é daqueles que começam e não terminam, não. Nós estamos correndo esta carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Então, nós entendemos que tudo aquilo que começa e se conclui, é porque aquele que é o primeiro e o último, ele esteve sempre conosco. Por isso que você vai chegar até o final. É por isso que você vai chegar na vida eterna, porque o Deus que te escolheu, que te salvou, é o Deus que vai concluir esta obra. Como a palavra de Deus diz, o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Ele está contigo no começo da caminhada, Ele está contigo na continuidade da caminhada, e Ele estará contigo até o fim da caminhada. É promessa de Cristo: eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos compreender que Ele é o começo e o fim, é o primeiro e o último. Mas Ele também se identifica dizendo: eu sou aquele que foi morto e reviveu. Evidentemente que Ele estava falando sobre a sua morte vicária na cruz do Calvário, o seu sacrifício por nós, mas e também evidenciando não somente a sua morte na cruz, mas também falando sobre a sua ressurreição, porque isso é um princípio que nós também aprendemos quando nós nos tornamos cristãos. Nós cremos na morte de Cristo, mas também cremos na ressurreição de Jesus Cristo. E Ele está se identificando dizendo: eu sou aquele que foi morto e reviveu, porque para muitos, principalmente naquela época, os judeus, os gregos, eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender essa ressurreição. Muitos colocavam em xeque justamente se de fato Cristo havia ressuscitado. É por isso que Paulo ele frisa: se Cristo ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Porque é uma verdade que Paulo ele falava veementemente contra aqueles que não criam na ressurreição de Jesus Cristo. E da mesma forma nós cremos que Ele morreu e Ele ressuscitou. Só que é interessante porque, aplicando isso para a nossa vida, a gente entende que nós morreremos e descansaremos no Senhor, mas que a morte não é o fim, porque quando a trombeta soar, os que estiverem dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro. Então nós cremos nesta ressurreição também, que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas também eu creio que na aplicação desse versículo nós podemos entender que aquilo que nós encontramos e achamos como fim, não é o fim de Deus para a nossa vida. Porque nós, como limitados homens e mulheres que nós somos, nós vamos compreender que às vezes a situação ela acontece e é tão difícil que nós falamos: não tem mais jeito, acabou, não tem o que ser feito, não tem mais. Eu tentei tudo o que eu poderia, as minhas forças se esgotaram, a minha capacidade se esgotou, os meus pensamentos e projetos se esgotaram, e eu não consigo mais achar saída. Quantos talvez de nós não nos encontramos hoje, ou em algum dia já não nos encontramos dessa forma, achando que não tem mais jeito, que as coisas não têm como acontecer, que se findou, que se terminou, que não tem saída, que não tem porta, que não tem como abrir esta porta, que não tem porta na parede. A gente começa a ficar desesperado, angustiado, porque parece que não tem como mais. Parece que nós já perecemos. Mas quando nós olhamos aquilo que Cristo fez com a filha de Jairo,
Quando, naquele contexto da mulher do fluxo de sangue, Jairo aparece primeiro, indo até Cristo, pedindo para que ele pudesse de alguma maneira intervir a situação da sua filha, nós vamos perceber que a mulher do fluxo de sangue aparece, nesse inteirinho de tempo vai aparecer algumas pessoas chegando até Jairo dizendo: olha, você não precisa mais incomodar Jesus, porque não tem mais o que ser feito, já acabou, ela já dorme, não tem mais o que ser feito, ela morreu, não tem mais o que ser feito. Aí Jesus ele traz uma palavra de esperança para Jairo dizendo: não temas, crê somente. Porque este Deus que nós servimos é um Deus que ultrapassa o limite da humanidade. É um Deus que ultrapassa a nossa limitação. É um Deus que, quando nós achamos que não tem como nós irmos adiante, Ele vai, age e trabalha para nós ultrapassarmos todas as possibilidades que nós pudéssemos ter. E entenda isso em nome de Jesus, neste momento que você que se encontra desta forma, achando que tudo acabou, que tudo findou, que não tem saída, Deus ele te traz aqui, através do Espírito Santo, para você receber esta palavra ao seu coração: não temas, creia somente. Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estão ali atônitas diante da situação que aconteceu, da morte, e Jesus entra naquela casa e somente entrou com eles aqueles que tinham fé, aqueles que não eram incrédulos. Os que eram incrédulos não poderiam estar diante daquele grande milagre. Jesus entra naquela casa e ele diz àquela menina, Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Entenda isso em nome de Jesus. Este Deus que servimos é aquele que foi morto, mas ele reviveu. Ele rompeu a naturalidade, ele rompeu aquilo que é natural, aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, fazendo com que as coisas extraordinárias e sobrenaturais viessem sobre a humanidade. E assim também Deus vai fazer na sua vida, se você crê nesta noite. Aquilo que está morto vai reviver, aquilo que está morto vai reviver. Você está sem esperança, mas você vai ter esperança novamente. Você está sem fé, mas você vai ter fé novamente. Você entrou aqui moribundo, mas Deus vai te levantar e vai te reviver, para que você ande nos desígnios e na vontade dele. Porque o que se identifica é o que foi morto, mas reviveu. E ele continua dizendo: eu sei as tuas obras. Porque eu sempre vou frisar isso. Já frisei terça passada, frisei hoje, estou frisando hoje e vou frisar na próxima terça, se Jesus permitir. Ele é quem sabe as nossas obras. Ele tem o cordel de medir as nossas obras. Nós não temos capacidade de medir obras alheias. Mas fulano prega melhor, ciclano prega melhor, fulano pastoreia melhor, ciclano dirige o culto melhor. Meus irmãos, isso é só achismo nosso. Porque de fato quem sabe as obras, como está sendo feita, a intenção que está sendo feita, a forma que está sendo feita, somente Deus é quem vai julgar as obras que nós estamos fazendo na terra. É Ele quem vai dar a recompensa tintim por tintim. Às vezes no trabalho o RH pode errar lá um dia lá que você faltou e talvez você não apresentou atestado, e ele pode errar e você receber salário a menos. Às vezes você pode receber salário a mais. Porque existe essa margem de erro, mas com Deus é diferente. Deus ele vai te dar a recompensa conforme as obras que você fez, e Ele não erra. Ele vai entregar tudo conforme você tem feito. Porque Ele sabe as nossas obras. E nesse versículo 9 ele enfatiza a característica preponderante da igreja de Esmirna. Cada igreja tem uma característica gritante, uma característica que você vê com bastante evidência.
E a igreja de Esmirna é essa, que na igreja de Esmirna tinha tribulação, pobreza e blasfêmia. Olha só, que igreja abençoada. Uma igreja que tinha tribulação, pobreza, blasfêmia. Eles eram ditos pelas pessoas que viam pobres, eles eram blasfemados, e existia na igreja de Esmirna tribulação. E você achando que a sua igreja tem um monte de defeito, né? E um monte de problema. Aos olhos humanos. E você consegue diagnosticar e encontrar muito fácil os problemas da igreja. Achando que a sua igreja é a mais problemática e a pior, que a do vizinho é mais verde, né? A grama é melhor, é mais pop, mais... Hoje em dia as pessoas medem as igrejas se é popular, se não é, se tem mais views, que não tem, se é mais seguida, se não é. E essa é a forma que as pessoas hoje medem a igreja, né? Mas olha que interessante, essa igreja é a igreja que Jesus não apresenta queixa, e nessa igreja tinha tribulação, tinha pobreza, e eles eram blasfemados. Totalmente o oposto do que nós achamos que é igreja abençoada, aprovada e bem-sucedida, né? Para Cristo, esta igreja é uma igreja que está no caminho certo, porque lá tem tribulação, lá tem pobreza, e lá eles são blasfemados. Isso é muito importante nós frisarmos, irmãos, porque nós vamos ver que isso é o contraponto da igreja atual, do que a atualidade se prega, quanto o que é de fato a igreja. Essas palavras, elas não dão ibope, mas elas são verdades que nós precisamos entender, pregar e viver. Tribulação não é ausência de Deus. Tribulação não é falta de Deus. Aflição não é ausência da presença de Deus. Jesus nos garantiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está passando por tribulação, pare de ficar falando: ai, Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim, Deus, Ele não consegue mais fazer aquilo que eu preciso. Não perca a sua esperança e a sua fé por causa de uma tribulação. Tribulação é permissão de Deus para um preparo de Deus na sua vida. Se você está passando por tribulação, não é o desânimo que tem que reinar, mas é o entendimento e a compreensão que essa tribulação é momentânea, é passageira, mas aquilo que há de ser revelado para você é maior e é melhor. Deus está deixando você passar por tribulação porque há um molde de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você entenda que na mesma proporção que você está sendo atribulado, é a mesma proporção da vitória e da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu legado. Deus vai te abençoar, porque tribulação não é ausência de Deus, mas tribulação é a certeza que Deus está se movendo, Deus está agindo, está trabalhando em nosso eu, está moldando o nosso caráter para que nós vivamos algo sobrenatural lá na frente. Pobreza, porque Jesus não disse bem-aventurados ricos, mas Jesus disse bem-aventurados pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que não são autossuficientes, são aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus, são aqueles que não são egocêntricos, mas que compreendem que o centro não sou eu que tenho que estar, mas é Cristo que tem que estar no centro da minha vida, da minha visão, da minha caminhada. Eles têm que estar no centro de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu ajo, de tudo aquilo que eu projeto. Ele tem que estar no centro. Vocês são pobres na visão e na concepção do homem. Eles poderiam ser diminuídos como pobres, mas diante de Deus, Deus diz: mas vocês são
ricos, porque é totalmente ao contrário. O homem pode olhar para você e pode te invalidar, pode te diminuir, pode te menosprezar, pode achar que você não é nada, mas nós não andamos segundo a aprovação humana, mas andamos segundo a aprovação de Deus. O homem fala pobre, mas Jesus diz é rico. O homem fala não tem nada, é miserável, mas Jesus diz esse é rico, esse pode, esse vai conseguir, esse vai terminar, esse vai concluir, porque não andamos segundo aquilo que o homem determina e estabelece sobre nós, mas andamos segundo aquilo que Deus estabelece e determina sobre as nossas vidas. Eles eram, diz Jesus, blasfemados por aqueles que eram legalistas, que se diziam ser judeus, mas não eram. E a expressão de Jesus era que esses, na verdade, participavam de uma sinagoga, e o chefe dessa sinagoga era Satanás. Olha que perigo que às vezes nós corremos quando somos legalistas demais, quando somos de maneira excessiva e nos colocamos em certas posições, quando achamos que somos melhores do que o outro, quando achamos que somos mais crentes que os outros, que achamos que somos mais espirituais que os outros, nós corremos um sério risco de estarmos nos enganando primeiro e enganando os outros. E esses que faziam parte da sinagoga de Satanás, eles blasfemavam contra a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela era perseguida. Essa igreja era uma igreja que sofria nas mãos daqueles que blasfemavam justamente contra eles. E vida cristã, meus irmãos e irmãs, é isso. É nós sofrermos por uma causa. Tem gente, irmãos, me desculpe a franqueza, que tem mania de perseguição. Quantos já conheceram aqui alguém que tem mania de perseguição? Qualquer coisa, está me perseguindo. Está dando oportunidade, está me perseguindo. Está falando comigo, está me perseguindo. E tudo vira motivo para não perseguir. Não me cumprimentou, está perseguindo. Tudo vira motivo para que se torne naquele momento um motivo da pessoa identificar que é perseguição contra ele. Mas a perseguição é uma característica nossa, da igreja, do cristão. A gente vai ser perseguido. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que sofrem perseguição. Agora existe uma coisa que é importante a gente falar. Tem gente que sofre perseguição porque causa perseguição. Por exemplo, a pessoa não cumpre o horário no trabalho, a pessoa não cumpre as tarefas no serviço. Aí o que o patrão vai fazer? Vai perseguir. Porque você causou isso. Então, cuidado para você não misturar. Mas eu sou crente, por isso que eu estou sendo perseguido. Na verdade, não é por isso. Não é porque você é crente, você está sendo perseguido porque você está deixando desejar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a perseguição, de fato, ela vem porque somos cristãos, ou quando a perseguição ela está acontecendo por falha nossa. Um exemplo. Se nós precisamos andar conforme a lei, a gente não anda conforme a lei, as coisas acontecem, isso não é perseguição, é porque eu andei fora da lei e a consequência veio. Então a gente precisa compreender quando é perseguição, de fato porque somos cristãos, e quando é perseguição, quando nós estamos errando e falhando e insistindo no erro. Jesus ele frisa, bem-aventurado não são os que sofrem perseguição de maneira aleatória, mas Jesus ele frisa, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por quê? Por minha causa. Não é por causa da sua causa. Não é porque você é bom, porque você não erra. Não é por você. É por causa de Jesus. É por causa do Evangelho. Então a perseguição causada por causa de Cristo e do Evangelho é daqueles que são bem-aventurados. Mas ele diz,
Diante das dificuldades da perseguição, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, não na terra, mas nos céus, porque assim perseguiram os profetas e que foram antes de vós. Fique em paz. Se você está sendo perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, Jesus, Ele está trazendo nesta noite para você consolo. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o galardão que Deus tem preparado para você nos céus. A perseguição é grande, mas a recompensa, ela é maior. Mas pastor, a perseguição, ela vai me matar. Aí vai uma palavra de Deus para você que está sofrendo por causa de boas causas. Olha o que Deus diz para você: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A sua dificuldade, a sua aflição, você está perplexo, você está angustiado, você está atribulado, você está sendo perseguido, você está sendo abatido por causa de Jesus, mas nesta noite Deus está trazendo refrigério para a sua alma, está trazendo paz para a sua alma, está trazendo nesta noite consolo para a sua alma. Você pode ser até perseguido, mas você não está desamparado. Jesus está com você. Você pode estar abatido, mas não é o fim. Você não vai ser destruído. Toda ação maligna de Satanás está sendo nesta noite quebrado e está sendo derrotado, porque você pode estar abatido, mas você não está destruído. E é por isso que você está aqui nesta noite, neste culto de ensino. Você está aqui porque você não está destruído. Talvez tenha pouca força, mas você não tem negado o nome do Senhor, e Deus é contigo. É na fraqueza que a graça de Deus é derramada e o poder de Deus Ele aperfeiçoa. Então, em nome de Jesus, em meio às dificuldades, Deus está conosco. Por isso Ele diz: não temas. Aliás, Ele não diz somente não temas, Ele diz aqui: nada temas. Você é um homem e uma mulher que foram escolhidas por Deus. E por que você teme? Esse temer, ele fala sobre medo, o sentimento que nós temos, o medo. Um sentimento, geralmente, ele é um sentimento voluntário, causado por alguma situação extrema, onde nós achamos que perdemos o controle. O medo, ele passa a reinar e dominar a nossa vida. Isso é um perigo muito grande. Quando o ser humano ele tem medo, porque ele deixa de fazer as coisas, ele desanima, ele para, ele estaciona e ele não quer ir mais adiante, não quer ir mais avante, porque o medo passa a dominá-lo. Mas Jesus diz para Esmirna, mesmo diante das dificuldades: nada temas das coisas que hás de padecer. Entenda isso. Deus ele não disse das coisas que há de perecer. Há uma diferença entre padecer e perecer. Você sabia disso? Às vezes as pessoas elas juntam as duas e acham que é o mesmo significado, e não é. Padecer é uma coisa, perecer é outra. Você pode estar achando que você pereceu, mas na verdade você não pereceu, você está padecendo. Padecer é sofrer. Padecer é passar dificuldade. Agora perecer é o quê? É você morrer. Perecer é o fim, não tem mais o que você fazer. Esgotaram todas as possibilidades. Já foi falado aqui que mesmo quando se esgota, tem um Deus que pode ir além. Mas isso é perecer.
E ele não está falando sobre perecer, ele está falando sobre padecer. Entenda, e tem esse diagnóstico hoje em você, por favor. Você achou que você pereceu, você não pereceu, você está padecendo. Mas ele está dizendo, mesmo padecendo, nada temas. Não tenha medo, mesmo quando você padecer. Não temas, mesmo diante das dificuldades que vai fazer você padecer. Não tenha medo por causa dos levantes e das coisas contrárias que virão sobre a sua vida. É interessante que aqui ele está falando já sobre as que virão, né? Fala de futuro, as de padecer, aquilo que virá ainda. Você talvez está sofrendo por antecipação, por coisas que você ainda nem passou, mas Deus está dizendo, não sofra, não temas, não tenha medo. Deus não te deu o espírito de medo, Ele te deu o espírito de força, de amor, de equilíbrio. No lugar do medo, coloque força. No lugar do medo, coloque equilíbrio, domínio próprio. No lugar do medo, coloque amor, que é o vínculo da perfeição, que vai trazer aperfeiçoamento para a sua vida e excelência daquilo que você faz. Não tenha medo, porque o amor tudo sofre, tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Por isso você não vai parar e não vai desistir e não vai desanimar e você não vai retroceder, porque as coisas que há de padecer, você nada deve temer. Se você temer, que você tema apenas o Senhor, que não é para ter medo, mas reverenciá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida e da sua história. As coisas que há de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão. E qual é o objetivo? Versículo 10. Lançado na prisão para que sejais tentados. Porque é o que o diabo faz com a gente, ele tenta-nos. Todos os dias ele tenta-nos. Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia, mas sem pecado. Ele foi tentado, isso nos mostra que ser tentado não é pecado, mas o pecado é cair na tentação. Jesus foi tentado, mas ele venceu as investidas de Satanás, contra o corpo, contra a alma e contra o espírito dele. Ele tentou Jesus de todas as formas, no jejum oferecendo pão, querendo afetar o corpo dele, no jejum, na oração e buscando a face do Senhor, ele fala para que Jesus se jogue e lance, para que os anjos pudessem protegê-lo. Jesus vence a tentação, isso fala da fragilidade do homem. O homem tem a necessidade de segurança, isso fala da alma do homem, para ele lançar e para se sentir seguro. Jesus venceu também no Espírito, que é onde nós nos comunicamos com Deus, quando o diabo tenta ele, falando para que ele pudesse se prostrar diante dele, adorar, que ele daria todo o reino para Cristo. Mas Jesus sempre venceu a tentação e ele vence pelo poder da palavra, porque quem vai no culto do ensino sempre vai estar pronto para vencer a tentação do diabo. Ele vence pelo poder da palavra. Cada fala investida de Satanás, ele tinha uma resposta contra a investida de Satanás, para poder mostrar a ele que enquanto ele estava escolhendo o texto fora do contexto para formar heresias, Jesus ele trazia a palavra contextualizada, dizendo, portanto, somente ao Senhor Deus adorarás. Porque é assim que você vai vencer essa tentação, pelo poder da palavra de Deus. Tentação se vence pela oração. Tentação se vence pela consagração e aproximação de Deus, intimidade de Deus. Tentação se vence com jejum. Tentação se vence com presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado. Fique pronto e preparado quando a tentação vier. Esteja pronto na presença de Deus. Esteja com a sua lamparina acesa em nome de Jesus e cheio de azeite, para que quando ela vier, você não ceda, você não caia, mas você vença, para que Jesus seja glorificado. Ele diz, porque vocês serão tentados
contados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias, porque tribulação é temporária, perto da paz que Deus quer que reine no seu coração. A paz, ela é eterna, mas a tribulação, ela é temporária, tem dias contados essa tribulação que você está passando. O salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Esta tribulação tem os dias contados. Quantos acreditam nisso? Esta luta tem os dias contados. Deus está dizendo 10, 9, 8, contagem regressiva para essa luta terminar e para essa tribulação terminar. Mas mesmo em meio à luta, a paz que excede todo entendimento vai estar reinando no seu coração. Mesmo em meio àquilo que está confuso, a paz vai continuar reinando no coração. A calmaria de saber que Deus não perdeu o controle até hoje das nossas vidas, e não é agora nesta tribulação que Ele vai perder o controle. A igreja de Esmina passava por tribulação, por dificuldade, por perseguição, mas nela havia a confiança no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque os que confiam no Senhor, diz o salmista, são como os montes de Sião, que não se abalam. Você não vai se abalar, mas você vai permanecer. A luta veio, você está abalado, dizendo: mas será que é o lugar certo? Será que é aqui? Será que é o tempo certo? Será que é isso e aquilo? Só questionamentos. Mas Deus está dizendo: fique tranquilo, que a promessa está de pé. Você não será abalado. Você não vai sentir o impacto desta luta, e este impacto desta luta não vai te tirar da perfeita vontade de Deus, não vai te tirar da agradável vontade do Senhor, porque essa tribulação, ela é temporária. Meus irmãos, é muito difícil ser perseguido. Já estou caminhando para o fim. Muito difícil sermos perseguidos. Termos adversários que nos perseguem. Às vezes você já passou por isso na sua profissão, no seu trabalho, na sua parentela, na igreja, no ministério. Tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras, nós temos testemunhos quanto a perseguições que já possamos ter enfrentado. E a perseguição, ela pode sim tirar o foco nosso, ou tentar tirar o foco nosso. Só que eu quero que você fique alerta por alguma coisa a mais, que às vezes nós transferimos muito as nossas dificuldades a terceiros, e quando que essa culpa ela é nossa. A perseguição pode nos afastar de Deus. Mas, quando eu falo pode, eu não falo que é certo, mas eu falo que pode acontecer pela fragilidade do homem. Muitas pessoas, infelizmente, já se afastaram por causa da perseguição. Hebreus, o escritor, ele frisa isso, que alguns estavam deixando a congregação, e dentro daquele contexto, era perseguição. Eles sofriam espoliação dos bens, eles sofriam espetáculos nas praças públicas, muitos eram mortos, martirizados. Então, alguns deixaram a congregação por causa do medo, possivelmente, da perseguição. Mas nós também muitas vezes estamos perdendo o propósito. E o propósito, às vezes, nós perdemos, e não é por causa daquele que nos persegue. Muitas vezes o propósito que está sendo perdido é por causa de nós mesmos. Entenda isso. O mundo, ele pode te tirar do propósito de Deus. O diabo, ele pode tentar você para você sair do propósito de Deus. Mas existe uma coisa que muitos, infelizmente, têm perecido, que é o ego. O ego também nos tira do propósito de Deus. É fácil falar, foi o diabo. Quantos aqui já não passaram por isso, né? A luta está grande, o diabo está furioso.
Quantos talvez já não enfrentaram isso? O mundo puxando como um imã, e você acaba cedendo, e você sai do propósito de Deus. Mas talvez todo dia o ego tenta nos tirar do propósito de Deus e a gente não está atento, porque é mais fácil nós falarmos daqueles que vêm de fora do que olharmos para dentro de nós mesmos. Então eu quero dizer para você que talvez o propósito se perdeu porque você está olhando mais para si do que para Deus. Talvez o propósito está se esvaindo das suas mãos porque você está olhando mais para você do que para o reino de Deus. Talvez o propósito ele não está se cumprindo porque você está olhando mais para si do que para Deus e para o próximo. Mais para si do que para o reino de Deus, mais para si do que para a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que, mesmo diante das tribulações, Ele fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte, contextualizado nesse texto, porque às vezes a gente usa esse texto fora do contexto, e a gente entende que é o quê? É nós sermos fiéis até quando chegar o momento da nossa morte. Não é assim que você talvez já tenha interpretado esse texto? Não foi? Ser fiel até a morte, ou seja, seja fiel até 80 anos de idade, 90 anos de idade. Também você pode aplicar, não estou falando que é pecado e heresia, se não aplicar dessa forma. Mas o contexto é perseguição, luta, tribulação, mártire. O que ali Jesus está dizendo é, você mesmo martirizado, como foi Estevão, mesmo martirizado, você permaneceu fiel. Você mesmo passando essa grande dificuldade, você está aqui no culto de ensino, numa terça-feira fria e chuvosa. Você consegue entender isso? Mesmo diante da tamanha atrocidade que você está enfrentando na sua vida, aflição, percalço, deserto, tempestade, eu não sei qual é o nome que você dá para a sua luta, mas mesmo assim você está aqui sendo fiel. Este é a interpretação correta deste texto, é nós sermos fiéis, mesmo jurados de morte, mesmo padecendo, nós sermos fiéis mesmo na tribulação, nós sermos fiéis mesmo sendo tentado, é sermos fiéis mesmo na pobreza, é sermos fiéis mesmo sendo blasfemado, é sermos fiéis porque nós sabemos que nós receberemos a coroa da vida. O objetivo é a coroa da vida, não é a coroa terrena, mas é a coroa da vida. O nosso objetivo é conquistar a coroa que Deus preparou a nós. Portanto, sejamos fiéis até a morte, e então receberemos a coroa da vida. Se coloque em nome de, coloque em pé em nome de Jesus. E eu termino lendo o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, e esse Espírito é o Santo, é o de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, que o Espírito diz às igrejas, porque o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você não vai receber o dano da segunda morte. A primeira morte você recebeu o dano. Qual é, pastor? A queda de Adão. Ele pecou e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Essa primeira, você sofreu o dano. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Você não vai sofrer a morte, você não vai sofrer dano da segunda morte. Você não vai, e você não estará
a sua alma não estará condenada, porque você reconhece o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício que lavou e lavrou e limpou e purificou todo o pecado, nos dando o benefício da vida eterna, não da condenação eterna. Você não vai, em nome de Jesus, você não vai se afastar da presença de Deus, se desviar dos caminhos do Senhor. Você não vai sofrer esse dano em nome de Jesus. Nós pastores estamos aqui para isso, para ajudar a sua alma, para você não sofrer esse segundo dano, para você não perecer. Estamos aqui para poder ser alimentadores da sua alma, para que você tenha a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso que sejamos igreja, como a igreja de Esmirna, uma igreja que tinha dificuldades, mas que Jesus não se queixou dela. Que sejamos essa igreja que está pronta e preparada para enfrentar o que vier, sem perder a fidelidade e sem perder a presença do Senhor. Será que você pode orar neste momento comigo e pedir a Deus mais desta graça, para nós vencermos as tentações, para nós vencermos as tribulações, para nós sermos fiéis? Ore comigo. Senhor Deus, a nossa oração nesta noite é: nos ajude, Senhor, que não percamos a salvação, que vençamos, Senhor, o nosso eu, o nosso ego, as obras carnais, que deixemos o fruto do Espírito exalar e não as obras da carne. Nos ajude, Senhor, a